bem-vindos a mais uma edição do programa Super Hiperabras. Aqui é o lugar certo para você ficar por dentro de tudo o que acontece no setor supermercadista, acompanhar a cobertura dos principais eventos do varejo alimentar brasileiro e ainda conferir entrevistas exclusivas com grandes empresários. E para o programa de hoje, nós separamos conteúdos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje o podcast Super Hiper vem em dose dupla. Sim, hoje serão 2 episódios. E nós começamos com a entrevista feita com o Márcio Milan, que é vice-presidente institucional e administrativo da Abras, juntamente com o Jean Paolo Buso, CEO da Par e Passo. Eles vão falar sobre o programa de rastreabilidade e monitoramento de alimentos, o RAMA, sobre a idealização do primeiro encontro técnico realizado em 2023 e de como funciona o balanço RAMA. Em seguida, nós vamos conferir o bate-papo que a Gisele teve com a Patrícia Quintiliano, da Stoa Estratégias Digitais. Não dá para perder. E ainda hoje teremos a segunda parte da entrevista com a Roberta Terino, da Horus. Então fique com a gente até o final do programa para você não perder nada. E para começar, nós vamos acompanhar a agenda do presidente João Galassi e saber como foi sua semana. Está na hora do Abras em Ação. Olá, amigos e amigas, estamos aqui nesse programa hoje fazendo um especial Abílio Diniz. O Abílio que nos acompanhou em vários eventos, esteve presente palestrando em vários eventos da Abras. Nós selecionamos aqui um pouco desse tempo de dedicação que o Abílio Diniz teve conosco, essa experiência, seu tempo de mercado, teu conhecimento do negócio e que nos trouxe muitos insights. Então nós vamos reviver agora alguns momentos dos nossos eventos Abras com a presença do Abílio e aproveitar um pouco mais dessa grande experiência de um empresário extraordinário, de uma pessoa que deixou um legado incrível e que para nós é uma honra ter a oportunidade de ter convivido com essa pessoa. Abílio, aqui esse programa é para você. Forte abraço. Eu vivo também bastante nos Estados Unidos, tenho uma casa. Estou vendo o que está acontecendo lá, as pessoas angustiadas de como é que vai ser esse inverno, com a dificuldade da energia. Na Europa, nem se fala. O gás, tão importante para manter temperaturas possíveis para as pessoas poderem viver de maneira minimamente confortável. O gás aumentou entre 6 e 7 vezes. E não há suficiente para toda a população. Aí você olha aqui para o nosso Brasil, diz, olha, pode ser que isso aqui não seja o paraíso, mas nós crescemos em 2021 e este ano, quando se fazia perspectivas de que começou-se a fazer perspectiva de que o produto seria menos meio menor nesse ano. Eu já no ano passado fazia previsões de que nós cresceríamos entre 1,5% e 2%. Nós vamos crescer 3%. Vamos crescer 3%. É por isso que eu digo que nós temos que ser mais carinhosos com o nosso Brasil. Nós temos que olhar para o Brasil com um pouco mais de amor e de carinho por tudo aquilo que nós somos, por todo o país que nós somos, mas também a maneira como nós estamos conseguindo superar nossas dificuldades. Nós saímos de 2020, eu já falei, com 15 milhões de desempregados, nós já estamos em 9. E aumentando a massa salarial, o que é importante. Temos problemas? É claro que temos problemas. É evidente que temos problemas, muitos. Primeiro, se nós estamos bem, muita gente não está. Há ainda uma imensa desigualdade entre toda a população brasileira. Há uma enorme, que eu chamaria de insegurança alimentar. Eu não falo muito em fome, porque até com R$600 se amenizou muito as dificuldades dos vulneráveis, das pessoas mais pobres. Os R$600 tivemos na pandemia, que temos agora também. Mas temos muita gente que tem enorme dificuldade. Nós precisamos, esse país precisa crescer
e distribuir renda. Crescer, olhar para toda a sua população e distribuir renda. Agora, a palavra-chave tem que ser crescimento. Tem que ser crescimento. Nós temos que gerar emprego, nós temos que crescer. O brasileiro é um povo que, se tiver emprego, ele vai em frente, ele vai trabalhar e ele vai suprir as suas necessidades, ele vai avançar. Nós temos emprego, nós temos que melhorar a educação, nós temos que melhorar a qualidade do nosso povo, para que nós possamos realmente ser a nação que seja boa, mas não é aquela ainda que nós queremos, que nós imaginamos. Eu quero ser feliz, eu quero aprender e compartilhar. É por isso que eu estudo muito, é por isso que eu faço tanta coisa, é por isso que eu vim aqui na Abras hoje, tá? Para compartilhar, é por isso que eu dou aula na GV, por isso que eu já escrevi 2 livros, na pandemia fiz mais de 70 lives, fiz CNN, enfim, porque eu quero compartilhar tudo aquilo que eu venho aprendendo. Não adianta se aprender só e ficar com tudo aquilo. Tem que aprender e passar para frente, compartilhar. E vindo aqui na Abras hoje, eu fiz isso. Né? Eu compartilhei minhas ideias, meu pensamento, de uma maneira muito, muito sucinta, fazendo somente um pequeno briefing daquilo que eu penso desse país e pedindo às pessoas que sejam mais carinhosas com o Brasil. Nosso programa vai fazer uma pausa, mas bem rápida. A gente volta já já, logo após os comerciais. Não saia daí. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. Estamos repletos de entrevistas incríveis preparadas para você. Neste bloco, você confere a entrevista que a Gisele Cabrini realizou com o nosso vice-presidente institucional e administrativo, Márcio Milan. Ele foi até o nosso estúdio montado na Abras 23, acompanhado pelo CEO da Paripasso, Jean Paulo Buso. Eles conversaram sobre o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, RAMA, sobre a idealização do primeiro encontro técnico realizado em 2023 e de como funciona o Balanço Rama. Confira agora como foi. Começa agora mais uma edição do programa Super Hiperabras. O objetivo é trazer muita informação e entrevistas exclusivas com personalidades que fazem parte do dia a dia do setor supermercadista. Então, nada melhor aqui do que esse bate-papo com o Márcio Milan, que é o vice-presidente institucional administrativo da Abras. Bem-vindo, Márcio.
e também com o Jean Paulo Russo, diretor executivo da Paribaçu. Então vamos lá, hoje o assunto aqui é um assunto, né, que vocês já são reconhecidos por ele, que é o Rama. Então vamos falar sobre esse assunto, né, Márcio? Vamos falar hoje bastante sobre o Rama, que é rastreabilidade e monitoramento de alimentos. E falando nisso, o Rama, nós iniciamos todo um trabalho em 2006. Parece que assim, o tempo faz muito tempo, mas como o tempo passa rápido. E eu acho que isso tem toda uma fundamentação que envolve todos os elos da cadeia. É uma cadeia bastante, vamos dizer assim, complexa, por causa da quantidade que nós temos de um lado de produtores e também é toda a questão logística, vamos dizer assim, para chegar o produto, desde do produtor, né, passando por várias etapas e chegar aí no supermercado e, consequentemente, chegar aí na mesa do consumidor. Queria só destacar que toda essa ação ela começou muito motivada por uma necessidade da Abras passar e recomendar aos seus associados a importância de ter um alimento rastreado, seguro para o seu consumidor final. Até porque uma das grandes funções, vamos dizer assim, do supermercado hoje é garantir o alimento seguro para a população. E se falando ainda dos vegetais frescos, de fruta, legumes e verduras, que são produtos que são consumidos diariamente e no seu processo produtivo ele se utiliza de defensivos agrícolas e essa é a grande preocupação que normalmente os órgãos regulatórios têm e o consumidor também a segurança que o que ele está consumindo estão dentro dos limites permitidos aí pela legislação e nesse caso que Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas eu queria agora falar com o Jean dá algumas informações sobre o Rama, para a gente depois seguir aí um pouco mais adiante com essa informação. Bom, obrigado pelo convite, é uma honra sempre poder compartilhar um pouco desse trabalho, dessa evolução. É interessante nessa história que o Márcio relatou, que a gente parte de uma necessidade, de um problema, né, que bate ali na porta do supermercado, nessa proximidade com o consumidor e envolvendo as questões legais. E nesse trajeto, nesse caminho, a gente olha para tudo que foi feito e a gente percebe que sai especificamente só da questão do resíduo químico para uma discussão de desenvolvimento da cadeia de abastecimento, envolvendo órgãos públicos, envolvendo o setor varejista, indústrias químicas, biológicas, produtores, distribuidores. Até estava falando com o Márcio ontem, o setor de implementos agrícolas, porque é ali que você vai utilizar as bombas para fazer aplicações, não ter regulagem. Então, vai num nível de profundidade que nem imaginávamos que isso chegaria nesse ponto, né? Então, a relevância do posicionamento da instituição, Associação de Supermercados, dentro desse processo de desenvolvimento. E o consumidor também não tem essa clareza, porque todo esse trabalho está sendo feito, vamos dizer, atrás dos bastidores, para que de fato esse alimento chegue com uma condição segura na mesa. Então é um envolvimento e uma participação da cadeia espetacular. Bom, eu acho que esse é o contexto geral, né? Mas tem assim, desempenhos e resultados que acabaram nesse tempo sendo positivos, como a melhoria, né, do resultado dessas análises de resíduos, o número das amostras. Então, uma série de informações interessantes conquistadas por todo mundo que está participando desse processo. E Jean, a gente chegou hoje no estágio, que eu diria, de todas essas evoluções, né? E a gente consegue conversar, dialogar, discutir a importância de cada elo da cadeia. Então nós temos ali a área que vende as sementes, por exemplo, para o produtor, nós temos o produtor ou aquelas entidades que vendem as mudas para os produtores seguir o seu plantio.
nós temos a participação das indústrias produtoras de defensivos agrícolas, nós temos as centrais de distribuição, que são o CEAGESP. Então, o Rama tem essa capacidade de aliar e congregar todos esses elos da cadeia até chegar no consumidor. Agora, todo esse trabalho é feito de uma forma muito transparente. E aí nós, também durante esse período, vou até para o Jean depois falar um pouco sobre isso, nós queríamos que essas informações chegassem vamos dizer assim, à população. Mas muitas vezes, antes de uma informação chegar à população, ela passa para a imprensa. Então nós criamos uma informação de extrema relevância e de extrema transparência, que é o Balanço Rama. Então, o que é o Balanço Rama? Nós queríamos mostrar como tudo isso era processado e como isso poderia chegar a esta informação, naturalmente, primeiro para os produtores, para os supermercados, para a imprensa, para chegar ao consumidor todo esse trabalho que é feito com cuidado e também com um planejamento e com uma tecnologia de alto nível, que é o Rama. Então eu queria que você falasse um pouco agora, Jean, sobre o Balanço Rama, quando nós criamos, e quais as informações que nós divulgamos para isso. A intenção foi justamente essas informações serem compartilhadas com o setor e a sociedade de maneira geral, envolvendo a imprensa. Então lá nós apresentamos do ano anterior o volume de produto que foi rastreado efetivamente. A gente mostra quais os produtos que foram monitorados para as análises de resíduos químicos, os resultados como uma média, o resultado como uma média geral e os resultados depois individualmente por produto, por estado, né, por região, e tem os princípios ativos que aparecem, né, que são detectados nessas análises. Então, essa base de dados, nós estamos falando praticamente de 15 anos, 16 anos, né, desde essa história toda no início, ela traz essa possibilidade da gente olhar para ela e entender onde estão os pontos críticos que a gente precisa atacar. Uma vez por ano, então, no Balanço Rama apresentamos isso, mas ao longo do tempo, esse histórico permite a gente dar mais direcionamento para as ações. Novamente, com a indústria, que aí é responsável pela produção química e biológica, e com as instituições do governo, Ministério da Agricultura e Anvisa. Então a gente tem essa possibilidade de ter um diálogo direto e assertivo e montar um plano de trabalho no Balanço Rama. Então nós já estamos aí no 9º ano desse encontro. Então, você vê que coisa interessante, né? Porque o Rama, ele foi, em 2018, reconhecido como uma das grandes ações de segurança do alimento na Alemanha. Certo, já? Sim. Você estava presente lá, nós estávamos lá e nós apresentamos o programa Rama em Berlim, numa feira, que foi a feira da... Foi a Frutilogística, e onde tinha mais de 80 países participando desse momento, vamos dizer assim, que foi o momento do Brasil e que foi promovido pela Bayer. A Bayer nos convidou exatamente para levar um case do Brasil, e o case escolhido foi exatamente o programa Rama. E aí eu gostaria também de colocar o que nós trouxemos esse ano, vamos dizer assim, de novidade, que eu queria que você falasse um pouquinho do encontro técnico, porque nós divulgamos o balanço e sentimos a necessidade de aprofundar um pouco mais algumas discussões, então foi aí que surgiu o primeiro encontro técnico Rama, que eu queria que o Jean falasse um pouco. Então, eu acho que o balanço são informações macro. Né? O Márcio referenciou, nós precisamos nos aprofundar na informação técnica. Então, nós precisamos de um tempo para discutir isso de uma maneira mais detalhada. Surgiu, então, a proposição de fazer um encontro técnico do Rama, que foi feito agora recentemente. Muito importante porque a cadeia inteira, quando eu falo cadeia, todas as empresas, os agentes participantes da produção até o supermercado estavam presentes neste ambiente. Porque é
uma demanda, vamos chamar assim, uma oportunidade de solução de todos, né? Não tem alguém que vai resolver essa questão da segurança do alimento sozinho. Tem o produtor, tem a semente, tem o químico, o biológico, então todos estavam nessa sala. A Anvisa fez a apresentação dos seus resultados até o momento, então uma parcial dos resultados. O Ministério da Agricultura trouxe a questão das boas práticas agrícolas. As indústrias fizeram as apresentações dos seus programas e das opções, soluções para a capacitação do setor. Nós temos uma entidade que representa a indústria, que tem a função, assim como a Abra Supermercado, que é a CropLife, que representa as indústrias de químicos e biológicos. Trouxe o seu programa, que está vinculado ao Ministério da Agricultura, que é para capacitação de aplicação de produtos químicos e biológicos. Teve a indústria de suco presente, indústria de café com a sua experiência na certificação. Então foi um dia pleno e repleto de discussão técnica e uma agenda que ficou combinada para a gente tratar anualmente e voltar com as evoluções que nós tivemos neste período de um ano para outro. E também decidimos que nós vamos focar em alguns produtos para que a gente realmente consiga entregar melhorias para a sociedade. Então tem alguns produtos que nós temos desafios da conformidade, né? Por questão de como produz, da disposição de produtos químicos que tenham para ele ou não naquela cultura. Então, no próximo, ao longo deste ano, nós vamos trabalhar nessa frente para apresentar em 2024 esse resultado. Uma outra questão que eu acho que o Rama vai trazer e colaborar bastante com o programa que foi lançado recentemente, que é o Brasil Sem Fome. E eu queria destacar uma pauta e um dos objetivos desse programa, que é trazer um alimento mais saudável e aumentar o consumo por parte dos consumidores. Então, assim, quando você olha de um lado toda essa evolução do ramo, você olha de um lado que os produtos de fruta, legumes e verduras são produtos saudáveis e que a ideia desse programa é aumentar inclusive a parte nutricional para a população. O programa Rama ele vai muito de encontro com isso, ou seja, oferecer um produto saudável para a população. Então, você vê que as coisas começam a entrar em outras áreas transversais, né? Então, eu tenho certeza que isso vai trazer mais um ponto, de um lado, de evolução do ramo, para nós que coordenamos o ramo mais trabalho. E tem alguns aspectos, assim, que eu acho que é importante também o ouvinte, o varejo, a sociedade, de maneira geral, entender, né? Esse setor, frutas, legumes e verduras, diferente das grandes cadeias, soja, por exemplo, ele é pouco mecanizado, né? Então, tem muita gente que trabalha nessa produção. Não é possível fazer uma colheita de pimentão com um equipamento, você tem que ser manual. A melancia, o melão, é tudo manual, né? Algumas culturas já têm evolução, laranja, maçã, eventualmente, mas o processo de plantio, de manejo, que é o cuidado no dia a dia, mais a colheita, precisa de gente. Então é um setor que emprega, assim como o varejo, emprega muita gente, né? É um setor que precisa de gente jovem, assim como o varejo, que tem uma porta de entrada. Eu sempre ouço a Abras comentar, é uma porta de entrada, né, de pessoas jovens para o primeiro emprego. Então essas características, ele tem uma também característica que são empresas familiares, assim como o varejo também. A gente encontra os proprietários de supermercados, são empresas familiares na sua grande maioria, né? A gente tem alguns grupos internacionais, mas a maioria é familiar. Então tem essas similaridades com o setor que movimenta a economia. Eu acho que a gente precisa zelar. Quando a gente então tem um programa que é essa de redução da fome, efetivamente, porque por incrível que pareça ainda tem gente que passa fome, né? Fomenta esse bom caminho da produção de uma cultura interessante para a nossa saúde, interessante para o negócio do varejo, interessante para uma característica de agricultura familiar. Agricultura familiar
fazendo referência ao professor Tejon, ele fala assim, é uma das principais marcas que tem. Porque quando você fala, é uma agricultura familiar, você fala, isso deve ser interessante, é bom, né? Então vende também. Então esse conjunto de coisas é muito interessante, muito importante para o negócio. Perfeito, então. Então nós agradecemos muito aqui a presença do Márcio Milan, do Jean Paulo Augusto, que falaram pra gente sobre o Rama, fizeram um balanço, adiantaram aí as novidades, né, Márcio? E a gente pede que vocês fiquem conosco. Na sequência, vocês conferem mais um bate-papo com temas relevantes sobre o varejo brasileiro. Muito obrigada. Se você gostou do episódio de hoje do nosso podcast, você também pode revê-lo ou ainda assistir outros episódios que já passaram aqui no programa através do canal da Abras no YouTube. É só você apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e acessar a nossa playlist. É muito fácil. E no próximo bloco tem muito mais. Nós vamos conferir um bate-papo exclusivo com a Patrícia Quintiliano, diretora de marketing da Stoa Estratégias Digitais. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. O programa Super Hiper Abras está de volta. E chego neste bloco trazendo um recado importante para você, supermercadista. Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições para o Prêmio Profissionais do Ano Abras. O prêmio reconhece os melhores especialistas em alta performance do setor supermercadista em 2024. Serão premiados os 21 melhores profissionais líderes no Brasil, considerando os formatos de autosserviço, supermercados, hipermercados, atacarejo, lojas de proximidade e conveniência. Acesse o site smartmarket.abras.com.br/prêmio e confira o regulamento. E chegou a hora de acompanhar mais um episódio do podcast Super Hiper. A Gisele Cabrini conversou com a Patrícia Quintiliano sobre seu novo livro que aborda as inovações tecnológicas para o varejo. Confira como foi. Começa agora mais uma edição do programa Super Hiper Abras. O objetivo é trazer muita informação e entrevistas exclusivas com personalidades que fazem parte do dia a dia do setor supermercadista. Para conversar com a gente agora nesse bate-papo, estou aqui com a Patrícia Quintiliano, que é diretora de marketing da Stoa Estratégias Digitais. Seja muito bem-vinda, Patrícia.
Obrigada, Gisele. Então eu queria que você contasse, agora eu sei que a gente conversou aqui nos bastidores, tem muita novidade, muita coisa interessante, livro saindo do forno, mas antes eu queria que você comentasse aqui com a gente, Patrícia, como é que é esse seu envolvimento com o varejo? Ele já é de longa data, né? Eu estou no varejo já há mais de 25 anos. E como muita gente que está no varejo há muito tempo, fui mordida por aquele, né, o bichinho que faz a gente simplesmente adorar a área e nunca mais querer sair dela. Então, comecei em área de franquia de uma grande indústria têxtil e acabei depois entrando no varejo supermercadista dentro do grupo Pão de Açúcar, onde eu fiquei bastante tempo. E aí fui ao Marte, fui varejo regional, sentei do outro lado da mesa, fui trade marketing na indústria. Então, enfim, tem uma relação de amor e de longa data com o segmento. E agora vamos lá, né? O que você pode adiantar para a gente, né, sobre o seu livro? Qual é qual a abordagem? O que você vai estar trazendo aí para o público? O livro fala sobre inovações tecnológicas e digitais aplicadas para o varejo supermercadista numa visão de futuro, numa visão de daqui a 10 anos. E é bacana a gente entender como é que a inovação chega no nosso mercado, né? Ela normalmente começa em outros mercados, em outros segmentos, que tem mais forte a pesquisa e desenvolvimento, né? Como comunicação, biotecnologia, financeiro, enfim. Essas inovações, elas com o tempo vão chegando ali na mão dos consumidores e quando elas já têm um uso mais massificado, eles acabam sendo os grandes agentes de transformação no varejo, né? Então, é aí que o varejo começa a fazer a adoção dessas tecnologias e implantar ali no seu dia a dia. Perfeito. E nos bastidores aqui você falou um pouquinho sobre essa questão de conceito de loja do futuro. O que é isso? O futuro ainda não chegou, então a gente acha que já, né? Mas ainda não chegou? O livro, ele partiu de uma pesquisa, né? A origem dele foi uma pesquisa com quase 400 profissionais do nosso mercado para a minha dissertação de mestrado. E as perguntas, elas giravam em torno do uso da tecnologia e do comportamento do consumidor, como é que isso vai impactar o varejo supermercadista, mas uma visão para daqui a 10 anos, ou mais, 10, 15 anos. Então, eu começo o livro traduzindo isso para o desenho da loja do futuro, né? Então, a gente conta um pouco como essas tecnologias vão aparecer dentro da nossa loja. Coisas como o uso de inteligência artificial, o uso de opções de retail media, como, por exemplo, vai ser o checkout, como tudo vai ser provavelmente mais facilitado e, principalmente, como é o comportamento do consumidor quando a gente principalmente olha para as gerações X, sem dúvida alguma, e Z, que hoje tem aí em torno de 20 e poucos anos, mas quando a gente olha, né, daqui a 10 anos, eles vão estar ali na faixa de 30, quase chegando nos 40 anos, já com as suas famílias, já com também um outro comportamento que vai continuar impactando o nosso segmento. Dá para adiantar alguma coisa? Você já tocou em alguns pontos. Dá para a gente ter uma ideia um pouco mais tangível de como vai ser essa loja? Essa loja, ela vai ser física ainda? Física, assim. Eu acredito muito, né, diferentemente das previsões mais catastróficas, né, que estão sempre aí terminando, né, ou com o varejo físico, ou quando a gente fala de inteligência artificial, né, terminando com as relações, substituição do humano. Eu, de verdade, não acredito nisso, né? Você acha que vai ser ao contrário? Ao contrário. Um resgate desse contato? Exato. E, assim, essas tecnologias, elas, na verdade, são só ferramentas que aumentam produtividade, que aumentam escalabilidade. Então, provavelmente a gente vai ter uma loja que muitas lojas que talvez não precisem ser tão grandes, né? Lojas menores. A pesquisa traz isso também, né? Vão ter muitas lojas de nicho, muita conveniência, mas a tecnologia, apesar das lojas não serem grandes, a gente pode estar falando aí de uma loja em torno de 2.000 metros quadrados, elas terão um sortimento que a gente chama de infinito, de corredores infinitos, porque aquilo que não for encontrado fisicamente na gôndola, provavelmente vai poder ser encontrado numa tela de LED.
Como a gente tem hoje no e-commerce, você tem aqui no teu computador, provavelmente você vai poder encontrar isso em telas de LED dentro da loja. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, cada vez mais multicanalidade dentro de uma loja física, é isso? Mais omnicanalidade, né? E a gente não vai conseguir fugir dessa integração fluida e sem atrito entre online e offline. Porque, de novo, né, é o consumidor que dita um pouco dessa regra. E para ele, principalmente para a geração Z, não tem diferença entre esses ambientes. Tem pra gente que, né, que de uma outra geração. De uma outra geração. Então, agora você tocou num ponto também que a gente bateu um papo antes aqui, que é muito importante, né? Como deve ser esse mindset digital, então, desde agora? Pois é, o que deu também para perceber, assim, muito claramente na pesquisa, é que sim, a gente vai ter uma série de tecnologias disponíveis, então a gente vai ter, de novo, inteligência artificial, realidade aumentada, recursos por voz. Do ponto de vista do consumidor, ele vai pressionar, né, por conta da digitalização cada vez mais, toda essa integração do varejo, mas nada disso vai fazer diferença se a gente não tiver esse mindset digital. E o mindset digital, ele não tem nada a ver com facilidade de uso de tecnologia, com implantação. O mindset digital, ele é uma crença de que a tecnologia vem para melhorar a produtividade, para fazer com que a gente escale mais e melhor, mais rapidamente e melhor. E com isso, que a gente consiga ganhar rentabilidade, né? Melhorar todos esses processos e ganhar rentabilidade. Então, isso fica bastante claro na pesquisa. Perfeito, então. Patrícia, agradeço muito a sua participação. Mais uma vez, muito obrigada aí por compartilhar com a gente tanto conhecimento, né? Antecipar para a gente tanta coisa que a gente vai estar aí para poder conferir. Vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais conteúdos exclusivos. Até já! Imagina ter a oportunidade de entender o comportamento de compra do shopper, monitorar seu preço e seus concorrentes diariamente, loja a loja e acompanhar seu market share semanal com um único clique? Só a Horus consegue gerar insights acionáveis de forma ágil e intuitiva. Tudo isso é possível pois coletamos centenas de milhões de notas fiscais, permitindo entregar dados em tempo real, monitorando mais de 300 categorias de produtos. Se você precisa melhorar sua performance, aumentar suas vendas e entender mais sobre o seu shopper, não deixe de conhecer a Horus. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo.
Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. De volta para o último bloco do nosso programa. E por aqui, as notícias chegam sempre fresquinhas para você ficar por dentro dos principais assuntos que movimentam o varejo alimentar do nosso país. E hoje vamos conferir a segunda parte da entrevista que a Renata Ruiz fez com a Roberta Terino, head de produtos da Horus. Elas conversam sobre tendências para 2024 com base em indicadores econômicos, a relação entre varejo e indústria e sobre inteligência artificial. Pode rodar a vinheta que chegou a hora do SH News. Eu tô aqui novamente com a Roberta Terino, que ela é head de produtos da Horus. A semana passada a gente teve um bate-papo super legal, que a gente discutiu vários pontos sobre o consumo no varejo. E aí a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, porque eu tenho mais dúvidas aqui para a gente tirar. A gente terminou na semana passada falando dos produtos sustentáveis e dos lançamentos. Aí eu queria saber, que a gente teve na revista Super Hiper essa mega pesquisa que vocês, nessa parceria que a gente tem com vocês, e aí eu queria saber mais. Você citou na última pergunta sobre a NRF, sobre os produtos sustentáveis e as estratégias. O que você vê para esse ano de 2024? Você vê mais lançamentos desse setor ou teremos outras novidades? Eu acho que, falando, né, de tendências gerais para 2024, né, conectando com o cenário, né, ao entorno que a gente tem, positivo, né, ou de pelo menos de maior otimismo, né, para 2024, pensando aí nos indicadores econômicos, né, ainda há uma incerteza, né, porque os indicadores econômicos eles melhoraram, mas ainda de uma forma muito lenta, né? Então, como a gente falou na semana passada, né, a taxa de juros, ela, enfim, teve um corte, mas ela ainda está alta, né? As famílias ainda estão bastante endividadas, né? Mas, por outro lado, a inflação está mais controlada, né? O emprego, né? Enfim, o desemprego foi reduzido, né? Então, há sim, de certa forma, um otimismo para que esse consumo continue crescendo, mas também o setor varejista, né, a indústria também não espera, por hora, grandes alavancas, né? Então tem que sentir um pouco ainda o que vem, né, do governo, de programas sociais, de reformas, né, e etc. Mas, né, a expectativa é que possa ser, né, melhor do que foi 2023. Então isso é um fator importante quando a gente pensa em tendência. E aí o outro fator super importante é pensar, né, no shopper de hoje, né? Então hoje a gente tem a geração Z, né, a geração alfa, né, até 2030, né, se a gente pensar mais em futuro, é uma geração que vai aí ser responsável por metade do consumo, né? E é uma geração que busca propósito, onde sustentabilidade é extremamente importante, né? Então isso foram pautas, né? Isso é um exemplo de pauta da NRF, né, que fala muito sobre tendências e que, nesse sentido, a gente espera, sim, lançamentos, né, nessa direção. E um outro estudo interessante que a Horus desenvolveu no ano passado, né, fala sobre saudabilidade versus indulgência, né? Então, talvez aí dois extremos. Mas o que a gente percebe, né? O shopper ele quer esse equilíbrio, né? Porque ele quer também a indulgência, né? Ele quer o prazer, ele quer o sabor, né? Mas ele está cada vez mais preocupado com saúde, né? Então a gente vê muitos lançamentos nessa linha de sim, é um produto saudável, né? Porém que traz um sabor, né? Então um exemplo que a gente deu é uma barra, né, de proteína, sabor chocolate, sabor brigadeiro, né? Então esse também é um tipo de lançamento que a gente espera sucesso aí ao longo dos próximos anos.
E esses lançamentos, você também falou na semana passada dos promo packs, a gente não se aprofundou um pouquinho, mas eles têm relação com o formato também? Um tipo de lançamento vai para o atacarejo, outro tipo de lançamento vai para o mercado de vizinhança, para o super ou para o hiper? Como que vocês viram isso no ano passado e como que você acha que vai ser o comportamento esse ano? Sem dúvida, cada vez mais a indústria e o varejo, eles estão, né, adotando estratégias diferentes, né, para cada um dos canais, né? Então, entendendo aí a missão de compra, né? Então, o clássico exemplo da embalagem grande. Claro que o atacarejo já não é mais o que ele era, né, no passado, só com aquelas embalagens maiores. Mas sim, embalagens maiores não vão ter espaço, né, provavelmente num pequeno varejo. Então, hoje varejo e indústria tem um trabalho aí super importante de entender, né, o papel e a missão de cada um dos canais para adequar suas estratégias. Então, sim, tem embalagens, tem promoções que entram para um canal e não entram para o outro. E o importante no final disso é o varejo, né, e a indústria garantirem uma experiência verdadeiramente integrada, né, entre todos esses canais que hoje o consumidor percorre. E além desses canais tradicionais que a gente falou da Carejo, e a parte do e-commerce, por onde ele entra nisso? Tem os lançamentos tem lançamentos exclusivos para e-commerce ou outros canais? Porque a gente está vendo que tem, depois da NRF, a gente está vendo muita coisa transformando no varejo. Como que vocês estão vendo isso? A gente monitora também dados do canal online, né? E a gente vê muito claro diferenças, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o varejo físico, né, a gente vê que existe um maior destaque para produtos ali, digamos, de necessidades primárias, né? Não que, claro, que os outros produtos também não façam parte do carrinho. Mas quando a gente olha para o online, ele até, de certa forma, é um canal que pode se parecer mais com um varejo de vizinhança, né? No sentido do tipo de produto, né? Produtos ali de emergência, de impulso, né? A gente vê o shopper mais disposto a gastar um pouco mais no varejo online pela comodidade, né? Pela praticidade, né? Então, sim, né? Tem produtos, né? Tem lançamentos que vão funcionar melhor, né? São pessoas ali, né? Enfim, early adopters, né? Que são, enfim, os mais dispostos ali a experimentar lançamentos, que estão mais conectados, né? Nesse mundo digital. Então, a gente vê essas estratégias. E aí, quando a gente pensa no online, quando a gente pensa no físico, né, o que eu falei sobre a verdadeira integração, ela se torna um desafio ainda maior. E aí, falando sobre, né, a NRF, né, falou-se muito sobre o Undefined Commerce, né, que seria uma evolução ali do Omnichannel, né, que é realmente garantir. O consumidor, ele não quer perceber essa diferença entre canais, né? Para ele, o importante é a marca, né? Ou seja, a bandeira ali, a marca que ele que ele escolheu para comprar. E ele tem que ter uma experiência muito positiva, independente do canal que ele optou. Isso é interessante, foi até uma das coisas que a gente viu também na Abras 23, falou da singularidade, falou esse formato de canal não é que tá sumindo, tá ficando mais despercebido, né? E aí o varejo tem que se adaptar a essas variações do consumidor e mostrar mais essa marca. É bem interessante isso que você trouxe. E isso ajuda no cenário do consumo, porque eu vi que aqui na Super Hiper a gente viu que teve um aumento no consumo no ano passado. E você vê que esse cenário é favorável para 2024? Para 2024, né, e aí conectando com o que eu trouxe sobre cenário, né, externo, a perspectiva ela é positiva, né, não é otimista, né, mas ainda de uma forma lenta, né? Eu acho que ainda há incertezas, né, ainda não dá para garantir que vai ser um ano extremamente, né, de positivo, de crescimento, mas há um otimismo, sim, né, em relação ao consumo para 2024.
Então, Roberta, a gente falou da NRF, a gente sabe que nesse grande evento a gente viu que a inteligência artificial é a grande sensação do momento, ela está presente em quase todos os painéis, tanto, não somente nos painéis palestras, mas também na parte de exposição. E uma das palestras que até foi um artigo no nosso site da Super Hiper, que falou também da importância de se verificar os dados e da importância de utilizá-los da forma correta a favor do negócio. Então, como que a gente pode entender e também como vocês utilizam essa inteligência artificial na análise de dados, como que também vai ficar nesse futuro tão presente agora? Com certeza, né? Acho que eu vi uma matéria que fala que inteligência artificial foi a palavra mais falada na NRF, né, esse ano. E sem dúvida a gente sabe que é uma realidade, né? Não podemos fugir disso, muito pelo contrário, né? A gente tem que abraçar e entender como é que a gente utiliza da melhor forma, né? E quando a gente pensa em dados, ela pode ser vital para o sucesso, né? Porque a gente sabe que hoje o grande desafio não está em ter os dados, né? E sim analisar, né? E conseguir tomar conclusões, né? Enfim, tomar decisões baseada num volume de dados tão grande, né? E a inteligência artificial, ela é chave para isso, né? Então, hoje, na Horus, né, nos nossos processos, isso está como um pilar extremamente importante. Indo além dessa questão, né, de análise dos dados, especialmente, né, do nosso negócio aqui, né, e trazendo aí para quem está nos ouvindo e não teve oportunidade de se aprofundar na NRF, né, falou-se muito sobre a importância da inteligência artificial, né, para a personalização, para a super personalização, né, que é o que o consumidor hoje busca. Então, hoje a gente sabe que a gente distribui os nossos dados aí para todo mundo, né, e o mínimo que a gente quer em troca como consumidor é uma boa experiência, é uma experiência individualizada, né, e a análise e uso da inteligência artificial para analisar todos esses dados que a gente, né, tem acesso, ele é super importante para garantir o sucesso, né, com o consumidor. Bacana. É que todo mundo tem medo da inteligência artificial, falam-se muito, né? Vai substituir isso, aquilo. Mas acho que a gente tem que usar a tecnologia sempre a favor do nosso trabalho, a favor dos negócios e a favor do que a gente tem de mais importante. Que eu acho que o ser humano não tem como ser substituído. Tanto que a gente está vendo que o consumidor aí está sempre se adaptando, está sempre evoluindo. E para fechar, o que você deixaria aqui de mensagem para esse ano de 2024? Eu acho que para 2024, né, a gente pode pegar um pouco desses aprendizados aí, um pouco desses pontos que a gente conversou, né? Então, hoje, para o sucesso do varejo, da indústria, né, em cenários de incerteza, né, que a gente vive, a questão de ser resiliente, né, ter adaptabilidade é super importante, foi o que fez, né, varejos e indústrias crescerem, apesar do desafio dos últimos anos. Ter pessoas no centro, né? Então, não só o consumidor, né, o shopper, o cliente, mas o próprio colaborador, né? E pensar em todas essas pessoas como consumidores, como pessoas, como, né, o que eles querem, né, o propósito que eles buscam, né, trazer muito de forma muito clara, né, esse propósito que a sua marca, né, quer entregar, porque hoje o consumidor ele valoriza isso, ele não compra só o produto, ele compra toda a história que você tá vendendo, né? Tecnologia, né? Não dá para sobreviver nesse meio, né, sem ter tecnologia como base. E a boa notícia é que a tecnologia ela também está acessível para clientes, enfim, para indústrias, varejos menores, né, e não só para os de grande porte, né? Então tem que ir atrás, tem que entender o que funciona melhor para o seu negócio, mas não ficar de fora disso, né? E claro, dados, né? Então usar toda essa tecnologia, todas essas ferramentas, plataformas que a gente tem no mercado hoje para tomar decisões assertivas, né? Baseado em dados, já que eles são tão ricos no mundo de hoje. Então acho que esses são os meus principais recados.
Muito legal, foi muito bacana esse bate-papo que a gente teve aqui. Eu vou agradecer a Roberta mais uma vez e a gente com certeza vai se falar mais vezes, porque esse ano a gente tem consumidores e categorias, aí também tem o panorama, e fora que a gente também volta e meia faz algumas matérias lá no site. Então, Roberta, agradeço mais uma vez. Foi ótimo, muito obrigada, bate-papo delicioso e até a próxima. Eu vou ficando por aqui, volto aí com a Larissa no estúdio. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente através do Instagram. Siga a Super Hiper, @revista Super Hiper, ou também acesse o nosso site e fique por dentro das principais notícias do setor, www.superhiper.com.br. E você já sabe, nós temos um encontro marcado todas as quintas-feiras aqui na Com Brasil e também no canal da Abras no YouTube, sempre às 20 horas. E eu vejo você semana que vem com a cobertura exclusiva do pós-NRF Abras. A nossa equipe registrou os principais momentos do evento e nós vamos te mostrar tudo o que aconteceu por lá. Não dá para perder. Um abraço e até semana que vem.